Por cá, no Autódromo Fernanda Pires da Silva, também os pilotos portugueses tiveram comportamento meritório na grande festa organizada pela Renault, que escolheu o nosso país para as suas finais. José João Magalhães, por exemplo, transformou-se no herói do dia, triunfando na Eurocup Clio, isto depois de ter largado do 20º lugar da grelha de partida. Foi, de facto, a corrida da vida de José Magalhães. José João Magalhães foi o herói do dia ao vencer no último domingo as duas mangas que compunham a corrida reservada à Eurocup Renault Clio. Apenas 20º nos treinos, o piloto português efetuou na corrida uma excelente recuperação. Na última volta da primeira manga, num sítio pouco propício para as ultrapassagens, José João Magalhães arriscou e ganhou. Eu nunca pensava que podia fazer uma corrida assim. Sabia que andava bem em chuva, já tinha dado provas disso, só que perante estes craques internacionais nunca pensava que pudesse ir para os lugares da frente. Na segunda manga, o piloto português teve de suportar os ataques de Salvatore Pirro. Mas o piloto italiano não teve andamento para José João Magalhães, que assim venceu a corrida da Eurocup Renault Clio, a corrida da sua vida. Eu nunca tinha ganho uma prova internacional, portanto, primeiro, ganhar uma prova internacional é uma alegria muito grande. E então, em frente do público português, que o público, tenho a dizer que foi excepcional, puxou por mim e, bom, é uma alegria muito grande vencer uma prova internacional aqui no nosso país. Aidan Measham foi o mais rápido nos treinos ao realizar o tempo de 2:02:08, menos 7 centésimos de segundo que Salvatore Pirro, o segundo mais rápido. Na luta pela vitória no troféu estavam envolvidos 3 pilotos: Bernard Castaing, terceiro nos treinos, Franz Verschoor, quarto, e Mike Blickmolen, apenas 18º. Vítor Lopes era o melhor português e surgia na 7ª posição, enquanto o futuro vencedor saiu do 20º lugar. No momento da partida, Aidan Measham deixou patinar as rodas do seu carro e foi ultrapassado por Franz Verschoor. O piloto britânico viria a perder mais alguns lugares com o decorrer da prova. O comando da corrida conhecia vários donos ao longo das primeiras voltas. Verschoor, Massimo De Risi e Salvatore Pirro trocavam várias vezes de posições entre si. Vítor Lopes, que tinha sido o melhor piloto português nos treinos, abandonava a corrida com problemas na suspensão do seu Renault Clio. Enquanto José João Magalhães já era quinto classificado ao fim de 7 voltas de prova. Depois de ter ultrapassado Celestino Araújo, o piloto do Clio número 80 foi em perseguição de Salvatore Pirro. Na última volta, na difícil curva da orelha, José João Magalhães apostou forte e acabou por ganhar lugar ao piloto italiano, para contentamento do público presente no Autódromo Fernanda Pires da Silva. Na partida para a segunda manga, José João Magalhães deixou patinar as rodas do seu carro e desceu 2 posições na classificação geral. Ainda no decorrer da mesma volta, o piloto português regressou ao comando da corrida. Depois conseguiu ganhar uma pequena vantagem sobre Salvatore Pirro, mas na parte final da prova, o piloto italiano anulou a diferença e tentou ganhar uma posição ao piloto nacional. Só que José João Magalhães não permitiu que tal sucedesse e manteve o comando da corrida até ao seu final, que foi antecipado em 2 voltas devido a um princípio de incêndio no carro de Frederic Fezard. Celestino Araújo, ao terminar a segunda mancha à frente de Sebastião Calera, garantiu o 3º lugar final no somatório das 2 mangas. Pelo caminho ficou Aidan Measham. O piloto inglês, que tinha sido o mais rápido nos treinos, acabou por ter uma saída de pista nos S e danificou muito a frente do seu Renault Clio. A vitória na Eurocup foi para Bernard Castaing com 52 pontos, mais 8 que o segundo classificado, Mike Blickmolen. Ao vencer a prova portuguesa, José João Magalhães subiu muito no campeonato e acabou na 7ª posição com 23 pontos. No troféu Clio, este só reservado a portugueses, outro José, o José Araújo, foi o rei na chuva, supervisando-se a Vítor Lopes, que ainda se mantém no primeiro lugar do troféu. Agora,
Agora tudo se decidirá na última prova, também no Estoril, no primeiro fim de semana de novembro, na despedida das corridas de velocidade em 92. Vítor Lopes foi o mais rápido nos treinos para a corrida do troféu Renault Clio Galp e a cronometragem obtida conferiu-lhe a pole position. Na primeira fila da grelha, ao lado de Vítor Lopes, ficou José João Magalhães. A chuva marcou presença no passado fim de semana no Autódromo do Estoril e foi em parte responsável pela animação que caracterizou esta corrida. No momento da largada, Lopes saiu na frente e mais atrás os pilotos procuravam ganhar alguns lugares. Luís Macedo era um dos que tentava chegar-se mais à frente, mas o resultado foi um embate no carro de João Vilar e os dois foram obrigados a desistir. Nos primeiros metros, Vítor Lopes comandava e José João Magalhães caía para o quarto posto depois de ter sido passado por José e Celestino Araújo. Pedro Lacerda escapava incólume à luta que se travava à sua frente, enquanto António Noves sofreu uma saída de pista. Um início de prova bastante atribulado e muito disputado. José Araújo ganhou terreno a Vítor Lopes e os dois discutiram a primazia durante grande parte da primeira volta. Lopes tentou defender-se de Araújo, mas o concorrente do carro número 113 não desistiu. Contrariando a superstição, José Araújo achou que podia chegar à liderança e manteve-se ao lado de Vítor Lopes, enquanto ambos cumpriam a passagem pela reta da meta. E só na travagem para a curva 1, Araújo ultrapassou o seu adversário. Estava encontrado o vencedor da prova, já que até ao final nenhum outro piloto se opôs a José Araújo. As atenções centraram-se na luta pelos restantes lugares do pódio. José João Magalhães e Celestino Araújo disputavam a terceira posição. Magalhães insistiu e na reta interior colocou-se ao lado de Araújo para o conseguir ultrapassar à saída da parabólica. As posições relativas dos primeiros classificados, à exceção do líder, sofreram alterações durante quase toda a corrida. Vítor Lopes, Celestino Araújo e José João Magalhães foram os animadores da prova. A cada passagem pela reta da meta surgiram novas modificações em relação aos lugares da frente. Mas a luta pela segunda posição ficou a partir da quinta volta, confiada a Celestino Araújo e Vítor Lopes, uma vez que José João Magalhães se atrasou, ficando com o quarto lugar. No entanto, Magalhães ainda tentou recuperar e foi mesmo o piloto mais rápido em pista ao fazer a melhor cronometragem da corrida. Nas últimas voltas, Vítor Lopes forçou o andamento, o que lhe permitiu superar Celestino Araújo e ganhar-lhe a segunda posição. O piloto da trofa, a braços com problemas na caixa de velocidades do seu Clio 16 válvulas, não pôde fazer face à superioridade do seu adversário. Quando terminaram as 12 voltas que compunham esta prova do troféu Renault Clio Galp, José Araújo ganhou e foi o sexto vencedor em 7 corridas já disputadas. Para mim correu muito bem, aliás, porque ganhei a corrida. Estive em igualdade de circunstâncias com os outros, pois ninguém tinha andado à chuva com este tipo de pneus. Foi uma experiência nova para toda a gente e onde eu me adaptei melhor que qualquer outro. Classificação final: primeiro José Araújo, segundo Vítor Lopes, terceiro Celestino Araújo, quarto José João Magalhães e quinto Jorge Leite. Vítor Lopes comanda o troféu com um total de 86 pontos. Agora sim, do programa das finais Renault constou uma prova reservada à Fórmula Renault, uma excelente iniciativa no domínio das fórmulas de promoção, que tem muitos adeptos, quer em França, quer em Espanha. E acabou por ser o espanhol a ganhar, Pedro de la Rosa, de seu nome. Nos treinos para a Fórmula Renault, David Dussault foi mais rápido ao realizar o tempo de 1:44:16. Pedro de la Rosa averbou o segundo tempo, a 2 centésimos da pole position. Refira-se que os 6 primeiros classificados se encontravam todos no mesmo segundo, o que fazia antever uma corrida muito interessante. Só que tal não veio a suceder. Na primeira de 2 mangas que compunham a prova reservada aos pilotos da Fórmula Renault, David Dussault, a quando da partida, deixou patinar as rodas do seu monolugar e foi ultrapassado por Pedro de la Rosa. A partir deste momento, o piloto da equipa Racing for Spain nunca mais perdeu o comando da corrida. Estava iniciada a prova mais monótona do programa, uma vez que as lutas pela melhoria de posições não existiram.
O piloto que tinha sido o mais rápido nos treinos nunca chegou a incomodar o comandante. Dussault manteve sempre o segundo lugar e terminou a primeira manga a quase 20 segundos do vencedor Pedro de la Rosa. A luta pela terceira posição entre Pierre Desrodoré e Xavier Pompidou foi o único motivo de interesse desta competição. Pompidou, descendente do antigo presidente da República Francesa Georges Pompidou, ainda andou muito perto do monolugar de Pierre Desrodoré e chegou mesmo a tentar ultrapassá-lo. Só que não conseguiu concretizar os seus intentos, limitando-se depois a manter o quarto lugar. Ivan Arias foi quinto classificado durante as voltas iniciais, mas o spoiler do seu monolugar soltou-se, o que impossibilitou o piloto espanhol de manter essa posição. Na segunda manga, disputada de novo sob péssimas condições climatéricas, voltou a registrar-se o domínio de Pedro de la Rosa, que, sem oposição dos seus adversários, comandou as 14 voltas depois de ter batido Dussault logo na partida. La carrera ha sido muy emocionante, o sea, la situación climatológica era muy difícil, o sea, estaba lloviendo y las carreras en mojado siempre son impredecibles. Yo la verdad es que he hecho una muy buena salida en la primera manga, he hecho una primera manga increíble porque he tomado una buena renta de segundos, y esto me ha permitido, pues, a partir de ahí pensar con la cabeza, poder depender de mí mismo y no de los demás. Simplemente he conducido para no cometer ningún error. Y gracias a todo esto pues he conseguido la victoria en las dos mangas y en el cómputo general. Dussault garantiu uma vez mais o segundo lugar, o que até não foi muito difícil, tendo em conta que rodou a maior parte do tempo sozinho no segundo posto. O seu principal opositor acabou por ser um mau tempo que se fez sentir a quando da corrida. Mau tempo que condicionou as prestações do piloto francês. É que, segundo Dussault, era muito difícil seguir Pedro de la Rosa, já que o spray de água levantado pelo carro do piloto espanhol impedia a sua visibilidade. Xavier Pompidou conseguiu na segunda corrida bater Pierre Desrodoré, mas o seu esforço acabou por ser em vão, já que no somatório dos tempos das duas mangas, Pompidou não escapou ao quarto lugar final, atrás de Desrodoré. Javier Dias terminou a prova no quinto lugar, enquanto Jean-François Emerul ficou no sexto posto. O pódio com os três primeiros, Pedro de la Rosa, David Dussault e Pierre Desrodoré. O mau tempo não retirou interesse a estas finais Renault. Mesmo com a chuvada de domingo, cerca de 30 mil espectadores acorreram ao Estoril, não só para assistirem às corridas, mas também para acompanharem as muitas iniciativas que a Renault promoveu. Até o Museu Quadro Histórico esteve presente ao público na Praça da Maratona. Perante tudo isto, somos forçados a concluir que, quando o espetáculo tem qualidade, atrativos, motivos de interesse, o público não falta. Mesmo à chuva, claro. Apesar da chuva, a Renault conseguiu levar até ao Autódromo Fernanda Pires da Silva cerca de 30 mil pessoas, que assistiram a boas corridas e que resolveram participar efusivamente na animação que se sentiu no circuito do Estoril. À entrada para o autódromo, numa grande tenda, estava instalada uma exposição onde a marca francesa mostrou aos espectadores alguns dos carros que contribuíram para o seu sucesso e para a conquista de muitas vitórias e títulos. Desde os antigos até os mais modernos e evoluídos Fórmula 1, ao lado de um grande escaparate com quase todas as taças conquistadas pelas equipas portuguesas, apoiadas pela Renault. Se o tempo tivesse cooperado com o mesmo entusiasmo do público, teria sido possível assistir a um concerto dos Ritual Tejo. Mas São Pedro não ajudou e os músicos não conseguiram tocar. Alguns convidados, mais protegidos da chuva, tiveram direito a um almoço onde compareceram todos os responsáveis da marca do Lausanne. No final do dia e após as corridas, o público candidatou-se a um Clio 1100. Sorteado o carro, foram lançados balões que assim fecharam a festa da Renault. Uma bonita festa